pode suprir toda a nossa necessidade, porque Ele é fiel. Ele é Deus poderoso. Ele é o Deus do impossível. É o Deus que faz o impossível acontecer. É o Deus que nos ajuda, que nos pega pelas mãos e nos leva, que nos levanta, que levanta o pequeno do pó e coloca sentado ao meio dos príncipes. Esse é o Deus no qual servimos. Esse é o Deus maravilhoso. Mas nós precisamos desejar estar perto de Cristo. Nós precisamos desejar a palavra como uma criança deseja o leite. Ah, Senhor, faça a tua obra nas nossas vidas nessa noite. Aleluias, aleluias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Deixa as mãos, glória a Deus, aleluias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti eu adorarei, Senhor. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Eu quero te ofertar, Senhor. quero te
Assim como de manhã nós fizemos, também à noite nós estamos aqui reunidos para adorar esse nome poderoso, nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho e confesse que só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome por esse dia, por esse domingo, ó Deus, por essa semana. E eu tenho a certeza que já é uma semana especial, uma semana, ó Deus, ímpar em nossa vida. Talvez o inimigo tentou já frustrar, ó Deus, com algum empecilho, mas operando Deus, ninguém pode impedir a sua ação em nossa vida. Eu tenho certeza que se chegamos até aqui é porque o Senhor nos ajudou. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor tem nos ajudado constantemente. E a tua palavra diz que operando Deus ninguém pode impedir. Obrigado, Senhor, porque a tua mão tem nos ajudado em momentos difíceis. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força na hora da fraqueza. Obrigado porque em momentos que nos sentimos sozinhos, desamparados, o Senhor nos abraça, nos conforta, nos consola e nos ajuda a levantar. O Senhor disse que nós possamos até às vezes tropeçar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia, Senhor. Eu creio nesta noite, ó Deus, que a tua palavra ela veio para nos levantar. Não importa o quão difícil viemos para a igreja hoje, com problemas em casa, problemas no nosso casamento, com o nosso cônjuge, problemas nas nossas finanças, na saúde. Quando decidimos vir para a casa do Senhor, o Senhor já preparou esse lugar para nós. Aleluia, Senhor. Já preparou essa palavra. Amém. Então eu peço a Deus que eu não, nesta noite, não seja eu, mas seja o teu Espírito me usando para nos abençoar. Abençoar cada um de nós com a tua palavra que vem direto do teu trono para o nosso coração. Algo que fale com cada um de nós, que nos fortaleça. Aquela palavra, Deus, que toca na nossa alma. Aquela palavra que a gente sente que não é de homem, mas é de Deus. E essa palavra nós possamos guardar e pôr em prática, como a irmã pela manhã disse, que ela pegou a palavra de quinta-feira e pôs em prática. Isso é importante, ó Deus. Assim estamos aqui de coração aberto, alma voluntária, para ouvir-te, Deus. Fala, Deus. Fala com cada um de nós. Precisamos, ó Deus, te ouvir. Assim como a corça anseia pela água, nós ansiamos pela tua palavra revelada. Levante as mãos para o alto e diga: Espírito Santo, Espírito Santo, fala ao meu coração, fala ao meu coração, revela a sua vontade revela a sua vontade e nos e abençoe. nos abençoe. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Sentem, fiquem à vontade. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Deixa eu só arrumar meu som aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui o coração. Ficou bom. Eita glória. Aí eu saio daqui, saio fora da imagem do Facebook. Pessoal do Facebook, boa noite. Sejam bem-vindos também. Nós transmitimos o nosso culto de domingo à noite. De manhã nós tivemos um culto gostoso, abençoado. E eu espero que agora à noite não seja nada diferente. Eu espero que você aproveite ao máximo essa palavra. De manhã nós tivemos um culto e a irmã Camila, que eu não estou. Ela está na escolinha. Ela está na escolinha. A irmã Camila, esposa do Hugo, eu dei uma palavra, né? Eu estava falando de manhã aqui, e ela falou assim: bispo, eu fiz um gancho com a palavra de quinta,
Eu estava falando sobre a ansiedade, né? Que ansiedade é pecado, se você não sabe. Apenas se você faltou quinta-feira. A ansiedade, ela nada mais é do que o pecado que cancela a fé. Se tivesse vindo quinta-feira, você teria. É só pegar no Facebook lá a palavra de quinta-feira que você vai entender. E aí a Camila disse que ficou aquilo na cabeça e já colocou um propósito, porque ela trabalha por metas. Ela trabalha por metas de venda. Ela tem um valor lá para atingir e ela está trabalhando home office. É isso que fala? Home office. A empresa lá mandou vender em casa, né? Essa pandemia, e ela tinha que vender não sei quanto. Ela falou: Jesus, material de dentista, né? Material de dentista, os dentistas quase não estão trabalhando. Ai, Jesus, eu tinha que vender acho que 3 mil num dia. Ela falou: Jesus, eu não vou. Aí lembrou da ansiedade, repreendeu, amarrou, fez uma oração, vendeu R$3.500 naquele dia. Aí ela falou: não, ela falou, Deus é grande, Deus é vitorioso. Aí chegando aqui a Dani, que é a irmã da Ellen, que é tia da Patrícia, da Isabela, que é tia da Isabela, que é mãe do Davi, que é a mulher do Darlene, que é cunhada a Dani estava contando uma bênção para mim do patrocinador. Para quem é patrocinador, participou. Eu estou fazendo agora uma live, uma vez por mês agora fechada, que é no grupo, como é que chama? Google Meet, que é onde eles participam, como é que chama aqui? No WhatsApp. É um grupo particular fechado. Mas o que é isso? São pessoas que fazem todo mês uma oferta à parte. Não é oferta normal na igreja, são pessoas que vêm ofertando, fazem um propósito, que nem a Dani fez um propósito. Começou aqui quando? Março você começou? Não, o propósito. Foi na pandemia, não foi que começou? Isso, começou a pandemia, o shopping fechou, o shopping estava com dificuldade, ela ganhava X no shopping, cortou uma boa fatia do salário dela, tinha um monte de compromisso financeiro. Ela e o marido chegaram a uma decisão que eles tinham que arrumar um extra para ganhar. Decidiram, baixa oração, de orientação, decidiram abrir um negócio. Do marido dela, ele faz cadeira, mesa, essas coisas de, como é que chama aquele material? Junco. Mas assim, sem condições financeiras, e abriu o negócio deles, mas ainda manteve o trabalho, né? E ela patrocinou isso. Ela colocou um propósito, ela falou: vou patrocinar isso daqui, Deus vai honrar. Patrocinou e começou a vir pedido, e começou a entrar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e começou a complementar a renda deles, e ela patrocinando, e começou a complementar a renda deles. Hoje ele está trabalhando, ele está terminando cadeira para entregar amanhã, para vender, para mandar lá para a Bahia, para entregar lá para a Bahia, que tem um pedido. Hoje esse dinheiro ele complementa o que ela não tira no salário dela, que ela tirava antes, complementa, ainda sobra, aumentou o salário dela e dá para pagar todas as contas. Daqui um pouquinho tempo, daqui a alguns meses, bem pouco, vai começar a sobrar para eles começar a juntar dinheiro. Isso tudo através de um propósito chamado patrocinador. Ela me contou lá fora, ela falou: isso, o senhor pode contar lá? Ela fala meio baianês. Ela falou: eu tenho vergonha de falar. Então eu falei: deixa que eu falo. Então esse é o propósito que ela fez, e tantos outros já fizeram e já contaram. E eu falei, acho que até falei para o seu Kakushi, eu falei: ela tem muitos defeitos, mas uma das qualidades que ela tem é fidelidade. Ela é muito fiel no dízimo, na oferta, no patrocínio. Aí tem gente que fala assim: mas por que eu não tenho bênção para contar?
talvez porque te falta alguma coisa. Então hoje, ontem, estudando a Bíblia, fiquei até de madrugada estudando a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra para hoje. E eu abri a Bíblia num trecho, nós vamos a ela, pode ir lá em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, Gênesis 6. Só para complementar o que eu estou falando, talvez você não ouve eu falando tanto do patrocinador, são pessoas que recebem o chamado de Deus, sentem no coração. Aqui já tive pessoas que começou, parou, tem pessoas que continuam até hoje. Por exemplo, o seu Jorge e a dona Vera continuam até hoje, desde quando estão aqui praticamente. São dizimistas, são ofertantes, são patrocinadores. O que é o patrocinador? É aquela pessoa que sente no coração de patrocinar alguma coisa, ou alguém. Todo mês dá lá a sua oferta. Uns dá com 30, uns dá com 50, uns dá com X, uns dá com Y. Mas quem é que estipula esse valor? Não sou eu. A pessoa sente no coração, o próprio Deus coloca o quanto que ela vai ajudar. Mas com um propósito, ela patrocina com um propósito. Dona Anícia, Reginaldo são patrocinador, Amanda é patrocinadora, tem várias pessoas que são. Tem pessoas de outras cidades que são patrocinadores. Mas e se eu quiser ser patrocinador? É só você falar com a pastora e pronto. Aí mês que vem você vai participar do grupo. Mas o grupo não porque antes eu gravava uma mensagem, punha no CD e dava de presente do patrocinador. Aí tinha muita gente que tinha dificuldade de ficar ouvindo CD. Aí depois eu comecei a gravar todo mês uma mensagem e mandar via celular. Aí o povo cada vez vai ficando mais, tá. Então agora eu estou gravando ao vivo e dando uma mensagem para fortalecer a fé dessa pessoa. Mas para que isso? Com um presente de Deus para essa pessoa manter a fé viva em Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Mas o Senhor faz acepção de pessoas, nem eu e nem Deus faz. E vou te mostrar para você aqui. Mas eu vou te mostrar uma coisa importante. Não quero que você seja patrocinador se você não sentir de Deus. Não sentiu? Não seja. Sentiu? Seja. Por quê? Se não sentiu, não tem fundamento. Sentiu? Pode ter certeza que você vai ter testemunho para contar. Por exemplo, nós temos patrocinador lá em Fernandópolis. Pessoas que são patrocinador desde quando nós não mudamos a igreja, 10 anos. Que até hoje patrocina outros propósitos. Já conseguiram uma coisa, patrocinam outras, conseguiram. Por exemplo, a dona Beatriz, dona Delma, já conseguiram várias coisas por intermédio desse propósito. Que é diferente de você dar uma oferta na igreja, é totalmente diferente. Mas vamos na Bíblia Sagrada, Gênesis 6:8. Eu vou procurar ser mais sucinto agora à noite, porque de manhã o horário foi insuficiente, eu acabei 9h30. Eu vou procurar ler menos, para dar tempo de eu acabar 9h10, 9h05 no máximo. Diz a Bíblia assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, lendo a Bíblia, eu pude perceber que Noé conseguiu chamar a atenção de Deus. Noé conseguiu atrair a atenção dos olhos de Deus. E eu fiquei me perguntando, o que esse cara tinha? O que esse cara fez? Porque a Bíblia diz que ele conseguiu atrair a atenção de Deus. E eu orando a Deus, eu falei, Deus, me mostra o que esse cara fez. O que ele tinha? Ele não era diferente de nós. Viveu numa época diferente. Mas serviu o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve. Então me mostra o que esse cara fez, que eu quero fazer também. E Deus me deu 7 passos que eu preciso aprender para atrair a atenção de Deus para a minha vida. Você pode dizer, isso, mas tem 10. Sim. Isso, mas tem 20 passos. Sim, mas o que Deus me deu nesta madrugada foi 7. Para mim, na minha leitura,
eu acredito que sejam os 7 passos mais importantes para atrair a atenção de Deus para as nossas vidas. Isso foi o que Deus me deu. No capítulo 6 ainda, no versículo 6, 9, nós vamos ler o 6, 9. Eu quero fazer uma pergunta para você, fique até para você entender uma coisa. Suponhamos que você tenha 2 pessoas, tá? Um amigo que faz tudo para você, um amigo que te honra, um amigo que é pau para toda obra, que ele está sempre fazendo favor, está sempre se dispondo, está sempre te ajudando. E você tem uma outra pessoa que está sempre sendo uma pedra no teu caminho, te atrapalhando, falando mal de você. Se você tiver que honrar, se você puder abençoar um dos 2, qual que você abençoa? Aquele que te honra ou aquele que é uma pedra no seu caminho? Seja franco. Não precisa nem responder, meu irmão. Qualquer um de nós aqui vai falar que é justo. Nada mais que justo que a gente vai abençoar aquele que nos abençoa. Fato. É questão de regra. A pessoa que te maltrata, a pessoa que te faz mal, a pessoa que te... Não é que você quer o mal dela, mas você abençoa quem te abençoa. Abençoar, não estou falando de abençoar orando por ela. Se você tiver que dar um presente, por exemplo, você vai procurar dar um presente para aquela pessoa que está te fazendo alguma coisa, aquela pessoa que está te honrando de alguma forma. A pessoa que te maltrata, fala mal, a pessoa que tenta estragar a tua vida, dificilmente você vai honrar ela. E Deus, da mesma forma. Aí você vai dizer o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, porque em Romanos fala que Deus não faz acepção de pessoas. Pois é, essa é porque você não leu a Bíblia inteira, você pegou um versículo separado. Isso é um versículo separado, é uma teologia barata. Se você for ler o trecho inteiro, Deus não faz mesmo acepção de pessoas. Porém, mas ele está dizendo aqui que Deus não faz acepção de pessoa entre judeus e gentios. Deus não deixa de salvar uma pessoa, Deus não deixa de salvar um pecador, mas Deus honra aquele que merece honra. Por exemplo, Deus era amigo de Abraão. Aonde você viu isso na Bíblia? Aonde você viu em algum lugar na Bíblia falar que Deus era amigo de mais alguém? Deus era amigo de Abraão. Por que não fala que era amigo de outras pessoas? Deus fez acepção de pessoas? Não. Abraão era o cara que merecia. Foi sacrificar o próprio filho para Deus. Deus se tornou amigo de Abraão. Deus falava com Moisés face a face. Tem outra pessoa que Deus falava desse jeito? Não. Deus disse que Davi tinha um coração semelhante ao coração dele. Tem outra pessoa que Deus comparou uma pessoa que tinha um coração desse jeito? Não. Eu quero chamar a atenção de Deus para mim e que Deus atribua algo diferente na minha vida. Por isso eu quero aprender nessa noite quais são esses 7 atributos. Então nós vamos ver com Noé, primeiramente, o que Noé fez para chamar a atenção de Deus. Verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. A parte B do versículo, que é após a vírgula, diz: Noé fazia o quê? Andava com Deus. Diga: Noé andava com Deus. Muito bem. Eu vou ler o outro trechinho que está no capítulo 6, versículo 22, que é o último trecho que fala o porquê que Noé andava com Deus. Primeira lição que a gente precisa aprender. Bom, Noé andava com Deus. Mas por que Noé andava com Deus? Porque Noé era inteiramente obediente à palavra de Deus. Deus não anda com pessoas desobedientes. Deus não anda com pessoas que é contrária à sua palavra. A palavra andar não significa caminhar.
significa estar abençoando. Deus não pode abençoar uma pessoa que está contrária à sua própria palavra. Você fala que ama Jesus, mas é contrário ao Evangelho, é contrário às Escrituras. Não entendo que cristão que é esse. Aí diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, porque Noé era obediente. Qual o nosso problema hoje? A obediência. O nosso grande problema chama-se obediência. Nós temos um grave problema em questão à obediência. Se nós fôssemos mais obedientes ao Evangelho, nós estaríamos muito mais abençoados em relação a Deus. Noé andava com Deus porque não era obediente a todos os mandamentos que Deus mandava. Ah, bispo, mas eu quero que Deus ande comigo. Seja obediente, meu querido. Mas obediente como? Eu sou obediente, eu oro, eu não faço mal a ninguém, pago as minhas dívidas. Não, você está enganado. Eu sou obediente, eu vou na igreja. Não, mas isso não é ser obediente. É ser obediente ao Evangelho. Não é a igreja, pastor, a doutrina. Tem gente que está mais obediente às igrejas, aos pastores, aos padres, às doutrinas, do que ao próprio Evangelho. É ser obediente às Escrituras Sagradas. O que a Bíblia diz? Diz isso, eu vou fazer. Tem gente que é obediente ao marido, ao filho, à casa, ao trabalho, à família, à mãe, à avó, mas não é obediente ao Evangelho. Jesus falou: se você quiser agradar a Deus, você vai ter que desagradar o homem. Se você quiser agradar o homem, você vai desagradar a Deus. É fato. Dá uma corrida para mim em João 15, 14, que Jesus ele fala no Novo Testamento, ele fala algo semelhante, usando palavras paralelas. João 15, 14. João 15, 14. Jesus fala assim, vocês serão os meus amigos, vírgula. Eu sou amigo de Deus. Não, ele não disse que você é amigo. Ele disse que você pode ser. Você pode andar com Deus, talvez. Ele pode andar com você, talvez. Vírgula, se. Ou seja, com algumas condições. Ou melhor, com uma condição. Jesus está dizendo: eu quero te abençoar. Eu quero ser teu amigo. Eu quero estar andando com você. Eu quero ir para teu trabalho. Eu quero te abençoar na tua família, no teu casamento. Eu quero estar com você. Mas você vai ter que seguir a regra da minha palavra. Simples. Se, agora diz o que? Fizerdes o que eu os mando. Isso são palavras de Jesus, isso são palavras minhas. Jesus está dizendo assim, vocês serão os meus amigos, se me obedecerdes. Se fizerdes o que eu vos mando. Então o que adianta você ter cara de crente, ter Bíblia, saber cantar, frequentar a igreja, mas não obedecer o Evangelho? O que adianta, meu irmão? Não adianta nada. O que adianta você conhecer as canções da igreja? Você acha que é isso, que é você ser obediente ao Evangelho? O que adianta você vir aos cultos e botar o joelho no chão, chorar em alguns cultos, porque Deus toca no teu coração, você sente, aquela emoção, que culto maravilhoso, mas se você não for obediente, Deus não vai te abençoar, Ele não vai andar com você. Deus não anda com desobediente. Deus só permite andar com obedientes. Então a primeira lição é a obediência. Eu vou procurar ser mais rápido. Vamos voltar lá na nossa lição ainda, no versículo 6, verso 9. Ainda falando de Noé. Noé era obediente. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem
Justo, eu preciso aprender a ser justo. Justiça, eu preciso ser justo. O que é ser justo, bispo? Ô, irmão, ser justo é ser transparente, falar a verdade. Ser justo é não passar ninguém para trás. Se eu não posso comprar, se eu não posso pagar, eu não vou comprar, meu irmão. Se eu não tenho dinheiro na conta, eu não vou passar o cheque sem fundo, sabendo que vai voltar. É uma vergonha eu saber que não tem dinheiro lá na conta e eu passar o cheque, sabendo que vai voltar o cheque. E ainda eu falo que eu sou crente. Isso é uma pouca vergonha, isso não é justiça. Isso é calotagem. Isso é picaretagem, irmão. Isso não é justo. E o que significa? Que Deus não vai andar com você. E ser justo é sim, sim e não, não. Ser justo é você saber, eu sou ou não sou crente? Aí você vem uma vez na igreja, você aparece uma vez na igreja, não aparece nunca mais. Aí lá fora a pessoa pergunta, que igreja você pertence? Ah, eu sou evangélico, lá da comunidade Vencer Luz, sou ovelha do Bispo Moraes. Vai ser injusto lá nos quintos, não sei de onde? Quem da igreja, irmão? Quem pôs na tua cabeça que você é da igreja? Onde você está na cabeça? Você sabe o que é preciso para você ser membro de uma igreja? Você acha que só você sentar aqui em uma reunião e você se considera membro da igreja? A nossa igreja não tem essa burocracia de carta de transferência, não tem essas frescuras, mas tem um mínimo de regras possíveis. De manhã eu perguntei para os irmãos aqui, a maioria pelo menos sabia. Reginaldo não estava de manhã aqui, porque tem uma escala de obreiro. Vou perguntar para o Reginaldo, me fala uma coisa, o que eu preciso para ser membro não vamos citar nossa, tá? Geral, modo geral. O que eu preciso para ser membro de uma igreja evangélica? Isso, ser assíduo. Assíduo é pelo menos uma vez por semana. Eu preciso pelo menos uma vez por semana, certo? Muito bem. E aquela pessoa que, por exemplo, ela aparece na igreja a cada 3 meses na igreja? Ele não lembra. Porque a não ser que ele viaja, que ele está em outro país, tal, mas vem na igreja esporadicamente. Bom, o Júlio vai me ajudar aqui. O Júlio já tem 30 anos de evangelho. Você já está com 30 anos, já não fez? 27? Você já tem 29? Você tem 27 igreja? 17? O que mais que eu preciso para ser membro de igreja? Isso, eu preciso ser batizado. Então eu tenho que ser assíduo, eu tenho que ser batizado. Rafael vai me ajudar. O que mais que eu preciso, Rafael? Vamos ver se você sabe. Uma coisa só. Dizimista, eu preciso ser dizimista. Agora, eu digo, eu sou membro dessa igreja, ou seja, eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou ovelha deste rebanho. Então eu preciso ser membro, eu preciso ser dizimista, eu preciso ser assíduo à igreja, eu preciso ser batizado. O que mais que eu preciso ser? Eu preciso ter o meu pastor, respeitar meu pastor, se é pastor, pastora, não como eles sendo mais do que eu, são iguais a mim, mas são autoridades, porque eu sou ovelha, eu sou obediente, eu preciso ser membro da igreja. Mas eu não preciso, não, eu não preciso de pastor na minha vida, não, porque eu sou membro itinerante, eu sou crente itinerante. Gente, olha, quando eu fui para Rio Preto, o que eu vi de missionário itinerante, pastor itinerante, membro itinerante em Rio Preto, eu me escandalizei de tanto que eu vi. Gente sem pastor, gente sem igreja, e eles falam com uma ousadia, como se estivesse certo. A Bíblia fala que nos últimos tempos isso é o que mais vai aparecer.
Jesus não aprova esse tipo de coisa. Eu preciso ter compromisso. Então a Bíblia diz que Abraão, Noé, ele era obediente e justo, correto. Jó era um homem justo e correto. Então eu estou falando de obediência e justiça. Terceira coisa que eu vou falar, você vai às vezes até falar assim: mas essa eu estou dentro, essa é comigo mesmo. Oração. Eu preciso ser de oração. Bispo, eu oro, aqui a vaca vai cair no brejo. Abra a Bíblia aí em Daniel capítulo 6, versículo 10. Você vai ouvir uma coisa que você vai assustar. Que hora que eu li e falei com Deus, eu percebi uma coisa tremenda. Daniel 6,10 diz assim, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho. Quantas vezes? 3 vezes. Ele orava quantas vezes? 3 vezes. Para o seu governo, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Quantos dias na semana ele fazia isso? 7 dias na semana, todos os dias. Podia ser carnaval, podia ser feriado, podia ser dia santo, podia ter churrasco, podia ter visita, podia a mamãezinha vir lá do Nordeste, podia vir lá do Sul, podia vir do Paquistão. Deu horário, ele corria para o quarto dele, ia fazer a oração dele porque era sagrado. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora presta atenção, aqui vem a bucha. Como também antes costumava a fazer. Aqui vem um detalhe. Antes do quê? Antes dele ser governador da Babilônia, antes dele governar 40 províncias da Babilônia. Ele chegou na Babilônia não fazendo nada, junto com muitos jovens na Babilônia. Se você for ler, quando ele chegou na Babilônia, ele ficou 3 anos praticamente com tempo ocioso, sem fazer nada, tá? Só sendo avaliado pelo rei, basicamente sem fazer nada. 3 anos. E ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha tempo. Ele orava de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite. Ele orava, tinha tempo. Aí de repente o Nabucodonosor coloca Daniel como governador de 40 províncias. Se você não sabe o que é a província, é como se fosse 40 municípios, tá? 40 municípios. O mais longe da onde ele estava, que ele governava, ficava a 300 quilômetros de distância, que ele tinha que cuidar. Não sei que distância dá 300 quilômetros daqui. Não, São Carlos dá 200 e pouco. Não chega a dar 300. Campinas acho que dá. Um pouco menos. Rio Claro. Rio Claro, isso, mais ou menos Rio Claro. Ele cuidava de 40 municípios. E a Bíblia diz que ele continuava orando 3 vezes por dia. O cara está desempregado, ele vem na igreja terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Arruma o trabalho. Não tenho tempo de vir terça, bispo, porque eu estou trabalhando. Não tenho tempo de vir quinta, bispo, porque está difícil. Porque domingo agora eu estou cansado. Tem churrasco, tem festa. Eu estou com dor nas costas, bico de papagaio. Mas é difícil. Jesus, tira o emprego desse cara. Deixa ele desempregado, Jesus. Deixa ele desempregado. Desempregado ele vai ter tempo de vir na igreja, Jesus. Quando está desempregado, ele não te esquece. Ele ora 3 vezes por dia, Jesus. Desempregado, ele fica firme na igreja. Mas quando ele está empregado, ele esquece que tem igreja.
entendendo o que eu estou falando? Quando a batata queima, o cara lembra de Jesus. Mas quando as coisas estão no bem bom, ele esquece. Ele não lembra de buscar Deus. Ele não lembra, é viagem, é passeio, é festa, é churrasco, é piscina, é rancha, não sei o quê. E aí, irmão, você não é, não estou tendo, é festa, é canseira, né? Imagina bem você ganhando, por exemplo, se você fosse um político, né? Vamos pensar aqui, vamos colocar aqui o Roger, tá? Vamos pôr o Roger. O Roger que não falta, dificilmente o Roger falta. Aí o Roger ganha para político, para sei lá, eu ia falar governador, não, mas vereador do município de Mirassol. Cadê o Roger? Nossa, eu estou em Brasília, no mensalão, no Mirassolão, no Caldeirão, agora não dá, mas ó, bicho, fica tranquilo, tomando meu disco, tá? Não está dando pai nos cultos e tal. Você ia todos os cultos. Bicho, agora no meio da política. Jesus, tira ele da política, bota ele de volta lá para trabalhar na fábrica. Não, bicho, você não merece. Porque quando você estava trabalhando na fábrica, você ia todos os cultos lá na igreja. A hora que te dá alguma coisa melhor, você esquece que Jesus foi Ele que te deu. O que você tem na sua mão hoje não foi você que teve, Jesus que colocou na tua mão. Só que nós somos ingratos. Não dá para ir porque tem filho. Quem te deu essa criança? Eu conheço pessoas que tiveram gravidez complicada, filho nasceu doente, filho nasceu com problema, as pessoas sofrem pra caramba, igual um subaco de aleijado, e você aí abençoado com filho saudável, não dá, porque meu bebê chora porque tem saúde, chora porque tem fome, e você tem dinheiro para dar leite para essa criança, você não vem para a igreja porque teu bebê chora, que tem escolinha, você tem coisa, aí você não vem para a igreja, né? Você tem carro, tá certo? Tira dessa pessoa, Jesus, o que ela está dizendo que está atrapalhando ela. Não! Então trata de se consertar, meu irmão. Ele orava com 40 províncias para cuidar do mesmo jeito. Ele não mudou a forma de buscar Deus. Não pensa você que essa justificativa sua aí, que você está cansado, está com dor de cabeça. Eu nunca deixei de pregar o evangelho porque eu estava cansado, com dor de cabeça, com isso, com aquilo. Eu nunca deixei de fazer meu compromisso. Tem um pastor que me chamou tempo atrás para fazer um passeio, uma viagem. Horácio, há quanto tempo você não tira férias? Eu falei, meu amigo, aqui na terra não tem férias. Tem férias quando eu for para o céu. No céu tem férias. Não tem férias para quem mora aqui na terra, não. O máximo que dá para a gente tirar aí é 1 ou 2 dias. Não, Horácio, aqui na minha igreja eu tiro 30 dias de férias. Meu irmão, eu não trabalho com lei CLT, não. Tem esse negócio de férias, não. Existe esse negócio de férias para pregador. Quer dizer que enquanto eu tiro férias, o diabo leva 30 dias, ele leva pessoas para o inferno, e eu fico lá tomando banho de piscina. Eu não tenho essa consciência, não. Eu não sei como é que as pessoas podem ter. E mais, oração. Aí você vai orar com Deus, olha a sua oração. Tu sabes do meu coração, tu sabes dos meus pensamentos, papai. Obrigado, amém. Não, dá licença. Cria juízo na tua cabeça, irmão. Deus não vai te responder essa oração nunca. Por quê? Quer ver? Daniel capítulo 10, verso 12. 10, 12, já que está aí em Daniel 10, 12. Eu acho que são os mais importantes, eu vou ser mais rápido nos próximos. Daniel 10, 12. Aqui é uma conversa do anjo com Daniel. Daniel estava em oração. O anjo fala para ele, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você colocou o teu coração a compreender e humilhar perante o teu Deus, olha o que o anjo fala para Daniel: são ouvidas as tuas palavras. Daniel não ficava orando em pensamento, Daniel orava em palavras.
Deus te deu uma boca para você falar com Ele, meu irmão. São ouvidas as suas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Irmão, ai, Deus conhece meu pensamento. Não, Senhor. Deus quer ouvir o que você está pensando. Fala para Deus o que você está pensando, irmão. Vai orar? Pai, eu penso sim. Eu penso isso. E o que eu penso, Deus, é vergonhoso. Eu penso assim. Ai, eu tenho vergonha de falar o que eu penso. Deus quer ouvir o que você pensa. Fala para Ele. Abre o jogo. O que você pensa, irmão? Fala com Deus o que você pensa, o que passa na tua cabeça. Conversa com Deus. Por que você tem dificuldade de orar 5, 10, 15, 1 hora, 20 minutos, meia hora? Por quê? Porque você quer que Deus descubra o que você está pensando. Aí Deus sabe de tudo. Para com essa bobeira, irmão, de querer achar que Deus tem obrigação. Falar com Deus é você contar para Deus, é falar com Deus, é abrir o jogo. Deus, está acontecendo isso. Deus, eu estou sentindo isso. Eu estou passando por isso. Deus, eu penso assim, eu penso assado. Deus, é conversar. Quando você vê, passou 1 hora, passou meia hora, passou 40 minutos. E o que vai acontecer? Você vai criar o hábito de falar com Deus. Então nós precisamos, além de ser obediente, de ter uma vida reta, nós precisamos ser de oração, trabalhando muito. Porque não tenho tempo. Desculpa, você está mentindo. Como estou mentindo? Eu te provo na Bíblia. Eclesiastes 3:1. Não precisa abrir não. 3:1 está escrito assim, ó. Ela quer abrir. Não, abre lá, Catarina. Ela quer abrir, porque ela é inteligente. Vai lá. 3:1 de Eclesiastes. Mostrar para você que você fala que não tem tempo. Na verdade não é que você não tem tempo, que você administra mal o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Essa tradução diz assim, ó, na tradução, que a minha diz assim, ó, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Aqui ele fala, tempo para todo propósito debaixo do céu ou do sol. Ou seja, há tempo de nascer, de crescer e de morrer. Há tempo de descansar, há tempo de falar com Deus, há tempo de ganhar dinheiro, há tempo de gastar com a família, há tempo de tudo, meu irmão. Você fala, não tem tempo de ir na igreja. Não tem tempo de ir na igreja? E se você ficar doente e for internado? Você vai ter tempo? Como é que fica o teu trabalho? Como é que fica as outras coisas? Aí você arruma tempo, né? Você não tem tempo de fazer isso, não tem tempo de fazer aquilo, da vida é corrida. E se você fica doente? Não é verdade? Aí você dá um jeito. Aí não tem tempo. Mas a hora que quer assistir uma série, fica lá igual um zumbi na frente da televisão. A hora que quer, tem uns que eu não gosto. Mas tem um que gosta, tem uns que gostam de videogame. Aí não tem tempo, mas quando eu ligo o videogame, fica lá com os olhos instalados no videogame lá, não sei. Não tem tempo. Eu não sei se aqui tem. Tem uns caras que gostam, não critico, né? Eu acho. Não, mas é só que eu companheiro, você só concorda. Você gostava, né? Hoje você gosta mais. Não, nada contra quem gosta de videogame. Mas falar para mim que não tem tempo. Você fala para mim que não tem tempo, então você está falando que ele está mentindo. Há tempo para tudo, inclusive de vir para a igreja. Agora, você vai falar com Deus, está falando com Deus, dobra o joelho, Pai querido, toca o celular, pera lá, Jeová, meu filho. Alô, filho, o que é? Eita, vou levar o teu doce menino. Pera, ó, tá lá, Jeová. Senhor, tá falando sobre meu menino ligou. E Senhor, toca o telefone. E agora é minha esposa, essa miséria, Jeová. Pera lá. O que foi, mulher? Vai levar carne pro almoço, tá bom? Eita, Jeová, tá difícil hoje. Senhor, toca o telefone. Alô? Aonde? Da cadeia? Eita, vai despencar, não sei. Eita, Jesus. Irmão, é uma vergonha você falar com Deus com o celular ligado. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Desliga o teu celular na hora da oração, irmão. Não vai fazer diferença nenhuma. Se você tem um serviço que você precisa urgentemente, é um serviço de 24 horas, existe uma necessidade, põe no vibrador.
Não tem essa questão, não tem ninguém morrendo. Não, desligue o celular na hora da oração e na hora do culto. Porque eu já vi muita gente perder bênção por causa disso. Como é que você vai falar com Deus nessa situação? Como é que você vai falar com Deus? Você está ligado com Deus? Eu já vi gente já sair para atender, no meio daquela culto abençoado, a pessoa foi atender, o que foi? Foi engano. Pessoa, o que o senhor estava falando mesmo? Nada. Eu perdi o que o senhor estava falando, não tem culto. Culto, irmão. Tem maioria das igrejas que tem uma plaquinha: proibido celular ligado. Ah, mas eu uso a Bíblia no celular. Silencia o teu celular e usa a Bíblia no celular normal. Silencia ele. Acabou. Mas por quê? Porque a hora de Deus é sagrada. A hora para Deus é sagrada. Não atendo família, não atendo nada, coloca lá: estou ocupado, estou, sei lá. Mas por que isso? Porque eu estou agora num momento sagrado da minha vida. Esse momento eu tirei para Deus. Esse momento não é de ninguém. Acabou. Isso chama-se temor. Isso chama-se fazer com organização e temor. Volta lá, não sei onde está mais. Daniel. Quarta lição. Primeiro, obediência. Segunda, justiça. Terceira, oração. Quarto, nem precisa abrir. Não precisa abrir não, senão vai ficar muito. Vai ficar muito só se... abre sim. Abre sim. Eu não ia abrir não, mas eu vou pedir para abrir. Deixa eu falar primeiro. Quarta lição. Faça, ou melhor, entregue para Deus tudo com alegria. Quando a gente fala entrega com alegria, você está pensando em entregar dinheiro com alegria. Não, entregue teu jejum com alegria. Venha para a igreja com alegria. Ai, quero ir para a igreja hoje empurrado. Não venha não, fique em casa, vai para outro canto, vai para a macumba, vai para outro canto. Não vai para a igreja empurrado não. Deus não quer te abençoar você obrigado não. Ninguém é obrigado a vir forçado para a igreja. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo a palavra de Deus obrigado, forçado, ameaçado por família. Coisa mais chata que tem no mundo é você ficar sentado aqui obrigado pelos outros. Mas se não for, você vai ver. Amanhã você não come em casa. Fala comigo se isso estiver acontecendo. Você não é obrigado a ficar sentado aqui no culto, forçado, ameaçado. O salmista diz assim: alegria quando me disserem vamos à casa do Senhor. Vou dar o dízimo? Dou com alegria. Vou ajudar? Ajudo com alegria. Vou fazer? Faço com alegria. Vou mostrar para você o caso da Ana. A Ana, ela não engravidava. Ela fez uma oração e ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu ficar grávida, assim que eu desmamar essa criança com 1 ano, eu vou entregar essa criança para o Senhor com a maior alegria. Naquele mesmo dia, naquela mesma semana, Deus abençoou, ela ficou grávida. Passado 9 meses nasceu um menino, nasceu Samuel. O marido dela, Eucana, falou: mas você vai ter coragem de entregar esse bebelô na casa de Deus? Você vai ter coragem? Mulher, você está louca da cabeça? Teu único filho? Ela falou: não vou ter coragem. Quando eu orei, eu já tomei uma decisão. É de Deus, não é meu, é de Deus. O que é de Deus não posso mexer. Passou 1 ano, desmamou, ela catou o bebê no colo. Eucana atrás dela falou: mas você vai ter coragem? Não tem como a gente dar um jeitinho? O que se prometeu para Deus não se volta atrás. Eu quero falar uma coisa para você: você já prometeu muita coisa para Deus que você não cumpriu. Pensa que Deus é bobo não, viu? Pensa que Deus engoliu esse papo furado seu não, viu? Está gravado, viu? Você prometeu muita coisinha para Deus que Deus gravou. Uma hora Ele vai te cobrar, uma hora Ele vai lembrar você do que você já prometeu para Ele. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. A Ana foi lá e entregou Samuel lá no sacerdócio, para o Eli. Nossa, bispo, ela ficou sem filho, né? É o que eu queria mostrar. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Olha o que dá quando você entrega para Deus com alegria, com amor.
sem dó. Visitou, pois, o Senhor a Ana, isso depois que ela deu, viu? Visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela teve, ou engravidou, e deu à luz, o quê? 3 homens e 2 meninas. E o jovem Samuel crescia diante do... Quantos filhos ela teve? 6 filhos. Ela prometeu para Deus 1, mas Deus deu para ela mais 5. Entendeu o que é fazer para Deus com alegria? A viúva de Serepta tinha só um bolinho para matar a fome e morrer na pitanga. O profeta chegou para ela e falou: não come não, me entrega primeiro, me dá esse bolo. Estava num período de seca. Ela falou: tá bom, vive o Senhor teu Deus. Era eu e meu filho que ia comer. Ela entregou o bolo ao profeta. O profeta falou: agora vai lá e veja a panela que vai ter farinha e a botija que vai ter azeite, não vai acabar. A Bíblia diz que teve farinha e azeite até que viesse chuva. Ele tinha ficado 1 ano no Ribeiro do Querite. Foram 3 anos e meio de seca. Ou seja, faltou mais 2 anos e meio para acabar a seca. Mais 6 meses para o trigo nascer, brotar e colher. Ou seja, mais 3 anos. Então eu vou dizer para você: bolinho, é aqueles bolinhos redondos, tá? Vou pensar em bolinho redondo de padaria. Café da manhã, almoço e jantar. 3 bolinhos por dia. 365 vezes 3 dá quanto? 1.000 e quanto isso? Faz a conta aí, Feltão. Quem for bom de cabeça? Sei lá, nada mais. Nada mais. Hã? 1.095? Tá bom, se o senhor está bom, hein? O nosso ancião aí tá bom de conta. 1.095 vezes 3. Vai, ancião. 1.300. Não, é 3.300, tá? Quase 3.300. Ela deu 285, 385. Ela deu um bolo para Deus. Deus entregou para ela quase 3.300 bolos. O que eu estou mostrando para você não é questão de quantidade. Eu estou mostrando para você, quando você faz com alegria, entrega com alegria, Deus retorna para você na mesma medida. Se você for dar o teu dízimo com raiva, com dó, com tristeza e com mesquinharia, guarda para você, viu? Sua oferta, seu dízimo, vai te fazer falta. Agora, se você der com alegria, com amor, que nem a Camila, ela fala: não vejo a hora que chega dia 31, tal, pá, ela gosta de dar o dízimo, né? Quer dar o dízimo e tal. Pessoa que gosta, tem prazer, Deus gosta de abençoar a pessoa. Pessoa que tem dó de entregar, Deus não abençoa. Por quê? Porque Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer que você aprenda a fazer com amor o que você faz. Aí eu estou passando uma luta. Vai passar pior, porque você tem dó, você é materialista, apegado. Sabe por que você está passando às vezes esse perrengue? Porque você é materialista, está apegado ao material. Faça com alegria. Salmo, não precisa abrir não. Salmo 112:1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que tem no Senhor e que nos seus mandamentos tem grande prazer. Eu tenho prazer de dizimar. A pastora está lá atrás, quase todo culto lá atrás no dízimo, e ela fala: eu quero dar o dízimo. Ela recebe, a primeira coisa que ela faz, ela põe lá dentro do envelope o dízimo. Eu quero levar lá, mas tem prazer, tem gosto de prazer. Dá mais prazer você pôr o dízimo e trazer na igreja do que você pegar o dinheiro e comprar um sapato, comprar uma roupa. Mas vocês são bobos. Não, nós descobrimos que fazer para Deus com alegria é muito melhor do que a gente fazer para a gente mesmo. Isso é um mistério que ninguém explica. Mas sabe para quem? Para quem leva a Deus a sério. Quinto, Miqueias 6:8. Dá tempo da gente falar. Quinto, eu vou ser mais rápido. Miqueias 6:8.
Ele te declarou, o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de você, senão que pratiques a justiça, que nós já falamos, que ames a benignidade, ou seja, que você aprenda a fazer o bem. O que Deus quer que você faça? Que você faça o bem, meu irmão. Que você faça o bem. Falei para Camilo, o Hugo tem ido buscar essa família ali lá no Tererê, lá no Ruilândia. Essa família aqui. Essa aqui tem carro, essa aqui vem de lá, porque não tem carro. Mas o que é isso? É fazer o bem. Deus me deu um carro para ele? Deu. Se eu pedir para o automobilista, às vezes, não digo os meus obreiros, mas às vezes se eu pedir para alguém, não posso, meu carro está cheio. O dia que você ficar sem carro, você vai chorar. Se eu pedir para o seu Jorge vai também. Mas eu sei que se eu pedir para determinadas pessoas, não vai. Não dá para ir. Mas eu sei que se eu pedir para várias pessoas aqui, se dispõe na hora. Ô bispo, passa o endereço que eu vou na hora lá buscar. Isso é fazer o bem. Por quê? São pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, estão gostando, eles estão vindo, estão se dispondo, estão querendo levar Deus a sério. A gente vai lá de quarta-feira pregar o Evangelho para eles. Nós estávamos fazendo conta, já tem 8 pessoas lá de Ruilândia. 8 pessoas. Mas fazer o bem. Mas eu vou dar uma cesta, irmão. Não misture caridade com fazer o bem. Quem gosta de caridade é sempre espírita. Caridade não leva ninguém para o céu. Atos 10 fala de Cornélio. Cornélio praticava caridade, e a Bíblia diz que ele não era salvo. Até que Jesus mandou chamar Pedro, e Pedro pegou o Evangelho para ele, aí sim ele se salvou. Posso fazer caridade? Posso, mas eu tenho que aprender a fazer o bem. O que é isso? Às vezes Deus põe pessoas no meu caminho para mim falar de Jesus para a pessoa. Não estou dando tempo porque correria, Jesus que dá um jeito. Não. Se aquela pessoa morrer sem salvação, eu não falar dela, não falar de Jesus para ela, eu vou pagar o sangue da vida dela na minha mão. Tem que falar. Tem que falar sim. Tem que falar de Jesus. Tem que falar do amor de Deus, da salvação. Se eu puder levar uma igreja, eu vou levar. E se eu puder ajudar a obra de Deus, eu vou ajudar. Se eu puder ajudar a obra de Deus, eu vou ajudar. Eu quero ajudar a obra de Deus. Quando você contribui para o bem da igreja, por exemplo, nossa igreja aqui, hoje eu estava falando sobre isso. Hoje você está sentado, confortável aqui, né? Mas bispo, é tão gostoso essa igreja, porque alguém contribuiu para que isso acontecesse. A nossa igreja tem mês que ela nem tem arrecadação suficiente para bancar os compromissos todos que ela tem. Mas como é que faz? Alguém sempre ajuda. Alguém sempre ajuda. Ou seja, alguém sempre faz o bem para as portas estar abertas. Mas se for depender de meia dúzia de pessoas, a porta da igreja fecha. Entende o que é fazer bem? Quando você dizima, quando você oferta, quando você patrocina, você está fazendo bem para que pessoas como ele, como eu, como você, entrem na igreja e se salvem. Talvez amanhã seu marido, seu filho, seu parente, um conhecido seu, venha para a igreja e se salve, porque alguém manteve essa porta aberta. Manteve essa porta aberta. Aprenda a fazer bem. Sexto, a adoração. Você precisa se tornar um adorador. Em Mateus 15 fala da mulher cananeia. Não vou abrir lá não. A mulher cananeia chegou para Jesus, ela atravessou os discípulos, ninguém conversou com ela, ela não esquentou a cabeça. Ela chegou para Jesus, adorou Jesus, Jesus ficou quietinho, não falou nada para ela, não se importou. E ela adorou Jesus de coração aberto, de alma voluntária. Ela falou que a filha dela estava morrendo. E Jesus ficou quietinho e ela continuou adorando Jesus. Ô bispo, o que Deus quer de nós? Que nós sejamos adoradores de Deus. Que nós não sejamos idólatras, mas adoradores de Deus. Assim, em Mateus capítulo 8, conta a história de um leproso que chegou diante de Deus adorando Jesus verdadeiramente. Jesus falou para ele: o que você está buscando em mim? Ele falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus olhou para ele e falou: claro que eu quero, seja curado.
Por quê? Porque todo adorador, Deus sempre quer o melhor na vida dele. Ô bispo, o que é adorar? Adorar a Deus não é só louvor. Eu vou adorar a Deus no louvor. Eu adoro a Deus no louvor. Eu adoro a Deus no culto, na palavra. Agora sentado, você está adorando a Deus. Adorar não é só ficar cantando, levantando a mão. Adorar é ouvir a palavra de Deus. Adorar a Deus nos dízimos, nas ofertas. Tem gente às vezes que não respeita a hora da coleta. Levanta, não se importa, conversa. É uma falta de respeito com a adoração. A Bíblia diz que o rei Herodes, por não ter adorado a Deus, ele foi comido por bichos de dentro e por fora. Os vermes começaram a comer ele de dentro para fora. Nós precisamos ser adoradores verdadeiramente. Adorar a Deus em espírito e verdade. Ser verdadeiros na nossa adoração. E para terminar, acho que é adoração. Para terminar, o último, que eu acho que é um dos mais fortes, que é Hebreus 11:6, dá tempo? Hebreus 11:6. Olha lá que legal. Qual é o sétimo? Fé. Mas não a fé comum que todo mundo expressa, uma fé inteligente, uma fé pautada pela palavra, uma fé que ela é nascida do Evangelho, não nascida de igreja, de religião, de doutrina. Ora, sem fé é o que? Impossível. Não tem jeito. É impossível agradar a Deus. Então, que fé é essa? É a fé que nasce através da boa pregação do Evangelho. A Camila, quando ouviu a pregação na quinta-feira, ela colocou em prática essa fé. A fé que faz você meditar. Talvez hoje você ouviu os 7 passos para chamar a atenção de Deus. Quais são os 7 passos? Obediência, justiça, oração, entrega com alegria, fazer o bem, adoração e a fé. São 7 passos que chamam a atenção. Noé foi um cara que chamou a atenção de Deus para si. Ele andava com Deus. Mas por quê? Porque ele obedecia a palavra. Ele levava a sério a palavra de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, leve a sério a palavra de Deus. Se você acha que Deus não sabe do teu pensamento, você acha que Deus não sabe da forma que você pensa, tira o cavalo da chuva, Ele sabe. Ele sabe quanto tempo, está 17 anos na igreja, no Evangelho, eu estou há 40, tem gente que está um pouco mais, um pouco menos, não sei, acho que, sei lá, tem alguém mais de 17 anos na igreja? Não tem, né? Nós dois somos, a pastora deve estar mais ou menos esse tempo também, a pastora deve estar beirando 16 anos de igreja. Então 40, 17, 16, depois vai caindo. Tudo novinho na fé. Só que a Bíblia fala, pelo tempo em que você ouve a palavra, era para você já não precisar mais de leite. Você poderia comer comida sólida, mas no entanto fica precisando de leitinho. Ou seja, qualquer coisa, ai que palavra dura, ai nossa que culto forte, ai pegou pesado, falou muito de dízimo, irmão. Se fala de batismo é porque fala muito de batismo, se fala de casamento, fala muito de casamento. Na verdade você não quer ouvir a verdade. Quando cutuca a sua ferida, aí você sente doer. Eu penso assim, quando eu vou ler a Bíblia, eu vou ler de madrugada, eu falo, Jesus vem comigo, cutuca a minha ferida, pode falar. Quando eu vou trazer uma mensagem para você, antes de trazer a mensagem para você, ele falou comigo. E é chapuletado. Você pensa que eu fico chateado com Deus chamar minha atenção? Eu não fico não. Se Ele chama minha atenção é porque Ele quer meu bem. Eu estava contando para o Reginaldo como minha mãe tratava os 6 filhos. Alguém aqui já apanhou de rabo de tatu? Ninguém aqui? Alguém aqui já apanhou de
Nem vou falar. Alguém aqui já apanhou de vara de guaxumba? Ninguém? Rasqueira. Lembra daqueles ferros antigos, aqueles ferros pesados, e tinha aquele cabo que conectava, redondo? Vocês lembram? Não lembram? Daquele cabo? Já apanharam daquele cabo? Eita, levantava o vergão na hora. Jesus do céu. Nós apanhávamos daquilo. E de outras coisas que eu não vou falar, que nós apanhávamos. Meu pai não batia, minha mãe batia. Meu pai, quando a mãe falava para o pai, bate neles, né? O pai chegava para a gente e falava assim: fala para a mãe que eu meti o couro nos seis. Ai. As coisas mudam. E mesmo assim eu amava. Meu pai se foi. Amo minha mãe está viva. Vou visitá-la quando dá, amo ela. Sou o que eu sou porque ela nos educou, meu pai nos educou. Não tenho raiva. Mas eu tive uma irmã que teve ódio dessa minha mãe até na juventude. Essa minha irmã era casca de ferida. Minha mãe, quando falava que ia bater em nós fugíamos, nós alongávamos no meio do mato. Nós falávamos assim: a mãe vai esquecer até a noite. Aí dava a noite, nós voltávamos, a mãe estava sentada numa cadeira, o rabo tatu esperando, ela falava: baixa a calça aí, chega. Mãe, mas já é de noite. Negativo. Vocês pensavam que eu ia esquecer? Ah, Jesus. Era cada lambada que batia, levantava aqueles vergão desse tamanho. Eita só. E essa minha irmã, que é mais velha que eu, um dia minha mãe foi bater nela, ela fugiu da minha mãe, foi pular uma parede, um muro, não sei o que era, uma distância de uns 20 metros da minha mãe arrancou, não sei o que era, um sapato, um sapatão, o que era, uma bota, o que era. Ela arrancou e pegou bem no pé da lata, aqui assim, ó, acho que uns 3 metros, quase tinha 2,5 metros, ela caiu e ficou lá. Mãe, a mãe matou a fulana. Começou a sangrar o ouvido dela aqui assim. A mãe falou assim: isso é coisa ruim, isso não morre. Essa miserável. Ficou 15 minutos lá distribuindo, mano. Gente, por pouco não morre de traumatismo craniano. Você pensa que a minha mãe foi lá acudir? Foi não. E a gente sobrevivia. Você sabe o que essa minha irmã fez? Ela só não saía com o sapo porque não sabia qual era o macho. De raiva da minha mãe. Ela só perdoou minha mãe, não por causa disso, não, por outras coisas. Só perdoou minha mãe depois que se converteu. Depois que se converteu, hoje ela é pastora, mulher de pastor. Hoje a gente tem uma relação boa com a minha mãe. Mas é as coisas da vida. E o que Jesus faz? Ele transforma a gente para a gente ser uma pessoa melhor. Fala assim, seja. Esse é o recado de hoje. Eu espero que você possa aproveitar, colocar em prática alguma coisa desse culto na sua vida. Quanto mais tempo você leva para praticar o Evangelho, mais a bola de neve vai aumentando, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais empurrar. Esse mês que vem eu vou consertar. E mês que vem passa, e quando você vê o final do ano, meu irmão, nós já estamos em julho. Sexta é o último dia de julho, né? Sexta. Sábado já é agosto. Irmão, eu estou num propósito para que agosto seja o melhor agosto nosso. Eu não estou nem preocupado com pandemia, eu estou olhando para Jesus. Eu estou contando com Deus, para Deus abençoar o teu trabalho, a tua vida, a tua casa, a tua saúde, a tua família, teu casamento, esperando em Deus o resultado. Assim como a Dani contou bênção no trabalho dela, é o que a gente espera que Deus abençoe, que você esteja andando com Deus, para que Ele possa abrir porta, a porta que Ele abrir ninguém fecha, ninguém possa atrapalhar você. Mas a pandemia, irmão, não tem nada de pandemia. Quando Deus opera, ninguém e nada
pode interferir. Agora, se você não levar a sério, você só vai ser mais um igrejeiro cheio de problemas e vai subir sempre no altar para me contar problemas. Eu gostaria tanto de você fazer como a Dani, como a Camila, vir ao meu encontro e falar: bispo, eu tenho uma bênção para contar. Que nem o seu Jorge trouxe o carro para me ungir, o Neto veio de manhã, esses dias trouxe o carro dele para me ungir. O Neto é aquele que a Érica, também que é patrocinadora, sempre andando a pé, numa situação, comprou um carro, comprou um Corsa sedã, todo feliz. Eu não estou falando pelo bem material, mas pela conquista que eles tiveram. E se você olhar pelos históricos dele, você fala: eles não conseguiriam isso. Não mesmo. Mas Deus na frente, tudo dá certo. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Jesus, muito obrigado. Essa palavra aqui, eu tenho certeza que essa palavra aqui é bênção de Deus. Essa palavra vai levantar pessoas. Essa palavra vai ajudar pessoas. Essa palavra vai sempre, ó Deus, resgatar pessoas. Essa palavra, Senhor, certamente ela tem como objetivo de levar essas pessoas a caminhar com o Senhor, porque o Senhor está disposto a ajudar. Mas se ela não aprender a fazer como Noé, com toda obediência, sem questionar, sem duvidar, sem titubear, fazer apenas, e fazer com alegria, sem apego material, apenas acreditando no Criador, ó Deus, o Senhor pode operar grandemente na vida, na casa, no trabalho, na saúde, em todas as áreas. Toca na vida dessa pessoa que ainda não é dizimista, não é patrocinador, não é ofertante, esta pessoa que ainda não se batizou, esta pessoa que ainda não se decidiu por Jesus, que ela possa fazer de livre e espontânea vontade, porque não é por força e por violência, porque cada dia que passa, Senhor, essa pessoa perde a oportunidade de crescer com Deus. Nós oramos nesta noite e pedimos para que o céu se abra e abençoe todos, não só os que estão aqui na igreja, mas os que estão, ó Deus, também nos seguindo pela internet, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Se alguém precisar do envelope do dízimo, da oferta, o pessoal da internet, que Deus abençoe. Forte abraço. Transmissão, nós não estamos transmitindo agora às terças-feiras, que é culto de oração. Então a gente está só mantendo a oração aqui na igreja. Quem gosta de orar, quiser orar com a pastora Lidiane, está convidado. Não vai transmitir o culto de oração. Terça-feira, oração às 8 horas da noite. As transmissões serão oficiais quinta-feira com o bispo e domingo às 7h30 da noite. Deus abençoe o pessoal da internet. Fiquem com Deus.